Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está estreando as Pílulas do Conhecimento, uma ação do IA2MCTI que tem como objetivo disseminar informações importantes sobre a ciência, a tecnologia e os avanços que podem impactar a sociedade. Nesse episódio, vamos abordar um tema de extrema relevância: o câncer de mama. Como estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo de útero, discutiremos também como a inteligência artificial está contribuindo na luta contra essas doenças. Para tratarmos desse tema, temos a honra e o prazer de receber a professora doutora Mariana Zuliane Teodoro de Lima, especialista na área de oncologia e cofundadora da OncoAI, startup que surgiu com o propósito de usar a tecnologia para prever e monitorar recidivas de câncer. Vamos entender melhor sobre esse trabalho, como surgiu a startup, sua importância e de que forma eles podem mudar o tratamento e a prevenção do câncer. Professora doutora Mariana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês, tanto sobre a onco, quanto um pouquinho mais sobre conhecimentos, em geral, em relação à oncologia. Olha, nós que agradecemos aqui a sua presença. Eu já começo com a primeira pergunta: como surgiu a ideia de desenvolver a onco e quais foram os principais desafios enfrentados durante esse processo de criação da startup? Bom, a OncoAI, ela surgiu durante o meu doutorado. Eu fiz meu doutorado na área de análise preditiva de câncer de bexiga, porque muitos dos pacientes que têm câncer de bexiga, e esse câncer superficial de bexiga, que é como a gente denomina, eles acabam, mesmo desenvolvendo todo o tratamento, ainda assim recidivando. Quando eu finalizei o doutorado, eu pensei, nossa, acho que se a gente expandisse esse conhecimento para outros tipos de carcinoma e também tentasse aplicar ali a aprendizagem de máquina. Na época, eu estava ainda começando, a estudar sobre a aprendizagem de máquina, então veio a ideia de se trabalhar com mama e pulmão. E com isso eu falei, nossa, isso aqui pode virar um produto, né? Eu sempre tive essa veia empreendedora, eu já tinha tido uma startup anteriormente, na época da faculdade, do mestrado, e aí então veio a ideia de fundar a Onco. Então, nos juntamos aí alguns sócios que já tinham trabalhado comigo, inclusive, anteriormente, e aí a gente começou a desenvolver os produtos que a OncoAI tem hoje. Com relação aos nossos desafios, acho que principalmente no campo da saúde, sobretudo na área da oncologia, o acesso aos dados, então a dificuldade da gente ter um relacionamento com os hospitais e entenderem que é uma empresa séria, que a gente chegou para realmente desenvolver um produto ali com seriedade. Então, a partir do momento que a gente venceu essa barreira, tudo ficou mais fácil, mas essa foi a nossa primeira dificuldade. Acho que depois dela, trabalhar ali com o próprio desenvolvimento do produto, então muitas vezes a gente encontrou ali dados desestruturados, e para poder fazer um modelo preditivo também envolveu aí muito estudo e o desenvolvimento aí de muita tecnologia, muita competência técnica que nós tivemos aí ao longo desse caminho que a OncoAI está no ar. E aí, aproveitando, quais são as principais diferenças entre os tipos de câncer que a Onco está abordando, assim, especialmente no que diz respeito aos protocolos de tratamento e à recidiva? Perfeito. Quando a gente fala de câncer de mama, ele é um dos carcinomas que mais atinge o Brasil e também o mundo, e um dos mais estudados também, isso é maravilhoso, atinge aí o público feminino, principalmente. E quando nós falamos de câncer de pulmão, o câncer de pulmão traz um paciente um pouco mais crônico, então são diferentes protocolos de tratamento bastante distintos. Quando nós falamos, inclusive, de análise de probabilidade de recidiva, as variáveis que a gente considera, elas são distintas, então são tipos de tumores bastante diferentes, que atingem, aí, em sua maioria, também populações diferentes, e o que nós trouxemos para o produto foi não só a análise da probabilidade de recidiva, mas também a estratificação em grupos. Como assim? Então, se o paciente ele tem uma determinada característica, por exemplo, uma variável ali que a gente fala que é HER2 positivo, que para quem tem câncer de mama é algo que é comum.
nós temos um modelo preditor específico para aquele tipo, né, para aquele paciente. Enfim, nós temos vários tipos de modelo para atender os diferentes tipos de características que aquele paciente traz para o consultório. E quando a gente fala dessas duas neoplasias, elas são sim bastante diferentes, exigem um cuidado muito grande, né, para quando nós fizemos o estudo das variáveis, o estudo dos modelos. Nós temos até hoje, inclusive na ONCO, o apoio de uma equipe médica de radiologistas e oncologistas que estão conosco, que é para realmente validar o produto e entender se a aplicação clínica ela faz sentido e ela pode ser utilizada, né? Porque esse é o nosso objetivo final. Doutora Mariana, e como a tecnologia, mais especificamente a inteligência artificial, tem sido um diferencial na área da oncologia e por que ela é fundamental para os avanços que a Onco está propondo? Para nós, né, a inteligência artificial, acho que tanto a parte de estruturação de dados, então a gente desenvolveu uma tecnologia mesmo de estruturação de dados que ela foi diferenciada, né, dentro ali do setor médico, que muitas vezes a gente encontra prontuários clínicos desestruturados, cada hospital, cada médico escreve de uma forma, então a gente conseguiu agregar muito conhecimento e muito conteúdo nesse começo. E a IA, com o desenvolvimento dos modelos, ela permite tanto trabalhar com grande quantidade de dados, né, quando a gente fala do cenário de Big Data, quanto projetar, né? Então eu consigo prever com base nas características iniciais desse paciente, então quando ele chega no consultório, quando ele tem os seus exames feitos, a gente consegue então estimar qual que vai ser a probabilidade desse paciente ele desenvolver o câncer de novo. Isso para que a gente possa ter uma atenção, um cuidado maior com esse paciente. Então, eu vou tanto personalizar o tratamento, quanto permitir com que esse paciente consiga fazer, né, exames com uma periodicidade menor, enfim. Então, quando a gente fala da inteligência artificial e dos modelos que são gerados, essa predição, essa previsibilidade, ela só foi possível para nós por conta do desenvolvimento da inteligência artificial. Perfeito. Doutora, nós sabemos que o câncer de mama é uma das principais causas de morte do Brasil e no mundo. De que maneira a OncoAI espera contribuir para essa mudança desse cenário através da previsão de recidiva e acompanhamento mais eficaz dos pacientes? Nós temos, né, dentro do nosso escopo, o cuidado com o paciente oncológico é a nossa missão, né, dentro da OncoAI. E quando nós falamos desse cuidado com o paciente, os produtos que nós temos oferecido visam ampliar essa saúde e o bem-estar do paciente. Então, são produtos que utilizam tecnologia de ponta, que fazem uso do que há de mais recente ali em termos tanto de inteligência artificial, quanto do próprio poder que a IA generativa tem. E o que nós queremos é realmente ampliar e proporcionar ao setor oncológico a possibilidade desses pacientes conseguirem prever quando e por que eles vão recidivar, qual que é a porcentagem da recidiva, para que haja uma preocupação maior com esse paciente. Então, eu vou ter uma probabilidade maior, eu vou ter uma atenção maior, um cuidado maior, eu vou gerenciar melhor ali nós chamamos de jornada do paciente oncológico, para que ele consiga realmente diminuir as chances, né, dessa recidiva e prolongar, né, o que nós denominamos de sobrevida livre de recidiva da doença, que é para proporcionar bem-estar, para melhorar a sua qualidade de vida, né, e também os custos, claro, com o seu tratamento, que a gente sabe que dentro do cenário SUS e também do cenário privado, o custo com o paciente oncológico, ele é elevado. Quais são os próximos passos da OncoAI? Conta pra gente. Há novos produtos ou tecnologias sendo desenvolvidos que você pode compartilhar? Tem sim. Inclusive, a gente vai apresentar um produto novo agora, no dia 6 de novembro. Nós
teremos, além desse produto de inteligência artificial, um produto voltado para o paciente oncológico. Então, nós estamos desenvolvendo um aplicativo, isso é novidade, né, no setor oncológico, então o paciente ele vai poder baixar esse aplicativo e nós propusemos uma jornada desse paciente. Então, ele vai poder, por exemplo, concentrar todos os exames que ele realizou nesse aplicativo. A gente vai não somente armazenar esses exames, mas também disponibilizar dashboards para que o paciente ele possa acompanhar a sua evolução. E uma novidade para nós também é o nosso app Oncodiet, em que o paciente ele vai poder escanear as fotos dos seus pratos, né, de refeição, e a gente sugere o número de calorias consumidas e também a equivalência. Então, por exemplo, ele vai escanear, um dia ele comeu uma pizza, então ele vai escanear a pizza e aí vai aparecer as equivalências em proporcionalidade de quantidade de arroz, de feijão ou de macarrão ali, para que ele consiga também avaliar o seu consumo diário. Então, essa aplicação a gente vai lançar agora em novembro e, em paralelo, a gente está desenvolvendo também um produto para o médico, para os hospitais, para além desse produto de cálculo de probabilidade de recidiva. Então, a gente vai lançar agora em dezembro esse produto. Então, nós teremos dashboards para os médicos. Foi uma dor que eles nos trouxeram da dificuldade, muitas vezes, em analisar o prontuário, que muitas vezes é textual, então a gente vai trazer isso para análise quantitativa, trazer os insights, né, que são os cálculos de probabilidade de recidiva, sobrevida livre de recidiva. Tem outras coisas aí também, outras novidades que estão por vir, e eu convido vocês a baixarem o aplicativo quando estiver disponível para que vocês possam acessar e conhecer um pouquinho também. Bom, doutora Mariana, nosso tempo está acabando, passou super rápido de um assunto tão importante, mas eu queria aqui nesse finalzinho, rapidamente, qual mensagem a senhora gostaria de deixar para todos que estão nos assistindo, especialmente para aqueles que convivem com câncer de mama ou tem algum familiar que enfrenta essa luta? Com certeza. Para o paciente oncológico, eu queria deixar a mensagem de cuidem-se, sigam rigorosamente os tratamentos, para que vocês possam ter uma excelente qualidade de vida no futuro. E dizer que nós, né, da OncoAI, nós estamos procurando de todas as formas e com muito trabalho, com muita ciência também, trazer tanto para o paciente oncológico, tanto para os que cuidam desse paciente oncológico, o que há de mais novo em termos de tecnologia, para que a gente possa realmente proporcionar para pacientes e também para os cuidadores aí desses pacientes oncológicos o que há de melhor em termos de produtos para fornecer, né, cuidado, bem-estar para esses pacientes. Doutora Mariana, foi uma honra tê-la conosco nessa entrevista e ouvir um pouco mais sobre o trabalho incrível da OncoAI. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, um abraço. Agradecemos em nome do IA2MCTI de todos os envolvidos nesse projeto pela sua contribuição valiosa para o avanço da medicina e pela conscientização sobre o câncer. Esperamos que com o trabalho de vocês, mais pessoas possam ter uma sobrevida mais longa e com melhor qualidade de vida. Para todos que nos assistiram, não se esqueçam, o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Se cuide, converse com seus médicos e busque informações de qualidade. Obrigado e até uma próxima. Até mais.